Graças paz, amados. Estamos aqui para dar continuidade nesse livro de John Stott, Como Ser Cristão. E o nosso tema hoje será Como Crescer na Vida Cristã. Pelo contrário, é uma motivação para prosseguir, crescer na vida cristã e buscar a maturidade em Cristo. A necessidade de crescimento. O crescimento cristão é ilustrado no Novo Testamento através de muitas e diferentes metáforas. Uma das mais importantes usa as palavras justificação e santificação e estabelece uma distinção muito clara entre ambas. O termo justificação nos diz que somos aceitos por Deus. Ele nos dá essa condição quando confiamos em Cristo como nosso Salvador. A justificação é, na verdade, um termo legal, emprestado dos tribunais, e o seu oposto é a condenação. Justificar é absorver, declarar que a pessoa acusada é justa, inocente, no caso, o juiz divino, já que seu filho arcou com a nossa condenação. Nos justifica, declarando-nos inocentes diante dele. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Santificação, por sua vez, descreve o processo pelo qual os cristãos justificados são transformados, tornando-se semelhantes a Cristo. Quando nos justifica, Deus nos declara justos através da morte de Cristo por nós. Quando nos santifica, Ele nos faz justo pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nós. A justificação tem a ver com a nossa condição exterior, como aceitos por Deus. A santificação tem a ver com o nosso crescimento interior em santidade de caráter. Além disso, enquanto a nossa justificação é repentina e completa, de modo que nunca seremos mais justificados do que fomos no dia da nossa conversão, a nossa santificação é gradual e incompleta. No tribunal, leva apenas alguns minutos para o juiz pronunciar o seu veredito e absolver o acusado. Para chegarmos pelo menos perto de nos tornarmos semelhantes a Cristo, leva uma vida inteira. Nascido de novo. Os autores do Novo Testamento têm outra maneira de nos ensinar essa distinção entre o começo e a continuação da vida cristã. Eles dizem que quando Jesus Cristo se torna nosso Salvador e Senhor, nós somos não só justificados, mas também regenerados ou nascidos de novo. A metáfora mudou. Saímos do tribunal de justiça, entramos numa maternidade. O que vemos diante de nós não é um prisioneiro que foi absolvido, mas um bebê que acaba de nascer. Quanto tempo leva para um bebê nascer? Somente alguns minutos. É claro que meses de preparação precedem o nascimento e o trabalho do parto pode durar várias horas. Mas o nascimento em si é uma crise repentina e quase instantânea. Uma vida nova e independente surge no mundo. No entanto, embora um bebê leve apenas alguns minutos para nascer, pode levar uns 25 anos para que uma pessoa alcance a maturidade física e emocional completa. A crise dramática do nascimento é seguida pelo laborioso processo de crescimento. Sendo assim, o que é a santificação é para a justificação, o crescimento é para o nascimento. A justificação e o novo nascimento acontecem ao mesmo tempo, no momento em que nos unimos a Cristo pela fé. Quer estejamos conscientes do que está acontecendo, quer não. A santificação e o crescimento, por outro lado, levam tempo. O propósito geral de Deus é que todos os seres cresçam fisicamente, mental e emocionalmente. É muito triste quando uma pessoa apresenta um retardamento em alguma dessas áreas. Igualmente é triste um crescimento espiritual limitado na igreja, há centenas de pessoas que nunca saíram da creche espiritual.
Espiritualmente, elas sofrem, para emprestar um termo freudiano, de regressão infantil. Paulo chama essas pessoas de meras crianças em Cristo. 1 Coríntios 3:1. Enquanto o seu desejo é que apresentemos todo homem perfeito, ou melhor, maduro em Cristo. Colossenses 1:28. Normalmente, crescer é uma questão de orgulho para uma criança. É um sinal muito saudável quando cristãos recém-nascidos demonstram a mesma ansiedade em crescer e chegar à maturidade. O ingresso na igreja é um importante marco para todos nós, especialmente se o considerarmos como um novo começo e não o fim. Isso me faz lembrar as famosas palavras de Winston Churchill, em 1942, logo depois da conclusão vitoriosa da Batalha de El Alamein, no Egito. Romeu e Afrika Korps tinham sido derrotados. 30.000 prisioneiros haviam sido levados e a primeira vitória da guerra fora conquistada. Convidado para comparecer ao banquete do novo intendente de Londres, na Mason House, Churchill disse: "Cavalheiros, isto não é o fim, não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo." Altos brados saudaram a sua memorável afirmação. Quer estejamos pensando em nossa convenção, nosso batismo ou nossa filiação à igreja, eu espero que possamos estar igualmente empolgados ao celebrar esse momento com o começo de uma nova vida. Áreas de crescimento. Os autores do Novo Testamento são bastante preciosos ao se referirem às áreas nas quais se dá o crescimento cristão. Eles especificam 4 áreas principais. Fé. Em primeiro lugar, nós devemos crescer na fé. Obviamente, a fé é uma característica indispensável para os cristãos. Muitas vezes eles são identificados como crentes, e Jesus chamou os discípulos de aquele que crê em mim. Mas o que é fé? Não é nem credulidade, nem superstição. Fé é confiança. Os cristãos são crentes porque eles colocam sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador, e porque aceitam a palavra de Deus e confiam nas suas promessas. Isso mostra porque a fé, ainda que vá além da razão, nunca está contra a razão. A racionalidade da confiança depende da confiabilidade da pessoa em quem se confia. Não existe pessoa mais confiável do que o Deus que se revelou em Cristo. A fé não é, no entanto, algo estático. Ela deve ser viva e crescente. Certa vez, Jesus surpreendeu seus apóstolos por serem homens de pequena fé, se bem que, depois que acrescentou que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam realizar grandes coisas para Deus. Mateus 16:8, 17 e 20. Em outra ocasião, eles vieram a Jesus e disseram: "Aumenta a fé." Lucas 17:5. E 2 vezes ele falou da tamanha fé mostrada até mesmo por gentios. Mateus 8:10, 15 e 28. Fica claro, a partir destes textos, que existem níveis diferentes de fé. Ela é pequena no início, mas podem crescer, se fortalecer. Ao lermos a Bíblia, meditarmos na integridade absoluta do caráter de Deus e colocarmos as suas promessas à prova, a nossa fé vai amadurecendo. O que Paulo escreveu aos Tessalonicenses deveria ser uma verdade com relação a todos nós. A fé que vocês têm cresce cada vez mais. 2 Tessalonicenses 1:3. Amor. Em segundo lugar, nós devemos crescer em amor. Jesus resumiu a lei de Deus juntando 2 mandamentos do Antigo Testamento: amar a Deus com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 5, Marcos 12, 28 a 31. E Paulo declara que o amor é o cumprimento da lei, Romanos 13, 10. Ele acrescentou que o amor é maior do que a fé e a esperança. De fato, a maior de todas as virtudes, 1 Coríntios 13, 13. E a razão para isso é que Deus é amor e derramou sobre nós o seu amor. De fato, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 7 a 12, 9. Mesmo assim, temos de confessar que nem sempre os cristãos, nem as igrejas são conhecidos pela qualidade do seu amor. Paulo teve de chamar os coríntios de mundanos e infantis porque havia inveja e contenda entre eles. 1 Coríntios 3:1. Imagine qual seria a avaliação que ele faria das nossas igrejas hoje. Em termos gerais, existe entre nós afabilidade e um certo grau de bonomia, mas essas coisas geralmente escondem rivalidades e facções, e existe comparativamente pouco amor sacrificial, disposto a servir e a amparar uns aos outros, quando menos o mundo necessitado à nossa volta. Sem dúvida, precisamos ouvir e dar atenção a outras das exortações de Paulo aos Tessalonicenses. De fato, vocês amam a todos os irmãos. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais o façam. 1 Tessalonicenses 4:10. Ele também orou pedindo que o amor deles pudessem crescer e transbordar. 1 Tessalonicenses 3:12. Conhecimento. Em terceiro lugar, devemos crescer em conhecimento. O cristianismo põe bastante ênfase na importância do conhecimento. Repreende o anti-intelectualismo por ser atitude negativa e paralisante, e atribui muitos de nossos problemas à nossa ignorância. Sempre que o coração está cheio e a cabeça vazia, surge um fanatismo perigoso. Ninguém salientou isso mais do que Paulo. Quanto ao modo de pensar, sejamos adultos. Ele escreveu aos cristãos do Coríntios 14, 20. Muitas das suas exortações começavam com o refrão: eu quero que vocês saibam, ou não quero que vocês sejam ignorantes. Exemplo, 1 Tessalonicenses 4:13. E algumas vezes eles a demonstrava: mas vocês não sabem, deixando implícito que se os seus leitores soubessem, eles agiriam diferente. Não é de surpreender, então, que o desejo mais profundo expresso nas orações do apóstolo pelos seus convertidos é que eles possam conhecer, por exemplo, Efésios 1:18, 3:19, Filipenses 1:10, Colossenses 1:9. Ao mesmo tempo, devemos lembrar-nos de que o conceito hebraico de conhecimento nunca foi puramente intelectual. Ele ia além do compreender abrangente, o experimentar, principalmente em se tratando do conhecimento de Deus. Nós já vimos que conhecer a Deus em Jesus Cristo, a essência do que é ser cristão, implica um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Assim como todos os relacionamentos, este também deve ser dinâmico e está sempre crescendo. Se não for alimentado, vai definhar e morrer. É digno de nota, portanto, que na mesma passagem em que afirma a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Paulo escreve também que a sua principal ambição é conhecer a Cristo e participar mais profundamente dos seus sentimentos e do poder de sua ressurreição. Filipenses 3, 8, 10. O que o apóstolo deseja para si é natural que deseje também para os outros. E ora, para que eles possam estar continuamente crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Pedro compartilha esse mesmo desejo. Ele roga a seus leitores que cresçam, porém,
na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Santidade. Em quarto lugar, devemos crescer em santidade. Crescer em santidade é o processo chamado de santificação, sobre o qual começamos a refletir no começo deste capítulo. Paulo nos dá uma declaração muito esclarecedora do que isso significa. E nós todos os que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Este versículo nos ensina, pelo menos, 4 lições vitais. Primeiro, a santidade consiste em sermos semelhantes a Cristo. E a santificação é o processo pelo qual somos transformados. A sua imagem. Há um corinho infantil que me fascina ao ouvir as crianças cantarem. Como Jesus, eu quero ser como Jesus. Eu amo tanto, eu quero tanto ser cada dia mais como Jesus. 2. A santificação é um processo gradual. Isso fica claro tanto pela construção gramatical com o gerúndio, o que expressa a continuidade, estamos sendo transformados, quanto pela expressão com glória cada vez maior, embora de fato alguns hábitos ruins desapareçam logo quando Cristo entra em nossa vida. Ninguém amadurece num piscar de olhos. Temperamentos não são adestrados, nem paixões controladas, nem o egoísmo conquistado de um momento para o outro. Antes, nós somos chamados a aprender a agradar a Deus, cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Terceiro, a santidade é obra do Espírito Santo. Como Ele mesmo é santo, preocupa-se em promover a nossa santidade. O segredo da santificação não é que nós nos esforçamos para viver como Cristo, mas que Cristo venha a habitar em nós, através do seu Espírito. Como disse William Wendell, o caráter cristão não se adquire pela laboriosa virtude que vem de fora, mas pela expressão da vida de Cristo a partir de dentro. Quarto, se ao Espírito Santo cabe agir em nós, formando-nos com glória cada vez maior, a parte que nos cabe é, com a face descoberta, contemplar e assim refletir a glória do Senhor. E como é nas Escrituras que essa glória é revelada com mais clareza, a nossa contemplação consiste em procurá-lo, justamente ali, para podermos adorá-lo. O oleiro divino. Então, mudando de metáfora, nós devemos deixar que o oleiro divino faça o que quiser conosco, para que a partir da pobre argila de nossa natureza caída, ele possa moldar um lindo vaso que sirva para o seu uso. Ou, mudando de novo de metáfora, dizer que o carpinteiro de Nazaré ainda está ocupado com as suas ferramentas, uma vez pelo cinzel da dor, outra pelo martelo da aflição, outra ainda pela plana das circunstâncias adversas. Assim como através de experiências de alegria, ele vai nos moldando até fazer de nós um instrumento de justiça. Há uma oração antiga que expressa isso de forma singular. Ó Jesus, mestre carpinteiro de Nazaré, que na cruz com madeira e pregos executaste a plena salvação dos homens. Maneja bem tuas ferramentas nesta tua carpintaria, a fim de que nós que chegamos a ti, como madeira bruta, sejamos transformados em algo muito mais belo e verdadeiro, moldados pela tua mão, tu que com o Pai e o Espírito Santo vives e reinas, um único Deus, no mundo sem fim. Portanto, caro irmão, eu me atrevo a lhe rogar que seja paciente, mas determinado. Não perca a esperança. Cuide da disciplina de sua vida cristã. Seja diligente na oração diária e na leitura da Bíblia.
em ir à igreja e participar com frequência da ceia do Senhor. Faça bom uso de seus domingos. Leia livros úteis. Procure amigos cristãos. Empenhe-se em servir. Nunca deixe de confessar seus pecados, nem acumule pecados não perdoados. Nunca abrigue em seu coração raízes de resistência e amargura. Acima de tudo, renda-se sem reservas diariamente ao poder do Espírito Santo, que está dentro de você. Então, passo a passo, você avançará pelo caminho da santidade e crescerá rumo a uma maturidade espiritual completa. Que Deus vos abençoe.